Olá, estudantes, professor Jorge, dando sequência ao nosso conteúdo de matemática, nós entraremos agora em divisão de números naturais. Relembrando, nós já vimos os conceitos de número, de algarismos, já vimos os algarismos romanos e indo-arábicos, já vimos também o conjunto numéricos, os conjuntos numéricos, E para esta série nós trabalharemos apenas com o conjunto dos números naturais. Nós vimos, a título de curiosidade, também outros conjuntos que estão na mesma reta, na reta numérica, que são os conjuntos dos números inteiros e dos números racionais. Mas o que nos interessa são os números naturais. Vimos o sistema de numeração decimal, a adição de números naturais, a subtração de números naturais e a multiplicação de números naturais. Bem, até aqui nós vimos que todas essas operações nós começamos a resolver da direita para a esquerda, ou seja, da unidade para a dezena, da dezena para a centena e assim sucessivamente. Agora nós veremos que na divisão é um pouco diferente disto, mas nós veremos isso no próximo vídeo, na próxima aula. Agora eu queria tratar com vocês de uma outra coisa. Aliás, antes de tratar dessa outra coisa, eu queria só lembrar vocês que todos esses conteúdos que eu já falei com vocês estão aqui, no nosso site, no site da nossa turma. Esse site é exclusivamente para a nossa turma. Então, a parte de matemática nossa está toda postada aqui de acordo com o que a gente vai trabalhando e vai ficando ali postado para que vocês possam consultar. O link para este site eu vou deixar anotado aqui para vocês. Vocês já sabem, está lá no nosso grupo da sala, mas eu vou deixar anotado porque os estudantes que forem chegando ao longo do curso também têm acesso a todo esse material que está aqui. Pois bem, vamos agora ao que nos interessa de divisão. Nós vamos tratar agora de aparências que a divisão tem e que pode chegar para você dessa forma. Vocês já viram nas séries anteriores a divisão da forma que está aqui embaixo. Não tão explicadinho assim com esses termos, mas vocês já viram dessa maneira. Ou da maneira que está aqui no meio. Pois bem, essas são as aparências da divisão. E a primeira aqui, nós temos entre o 10 e o 2, nós temos um traço com um ponto em cima e outro embaixo. O que significa isso? Significa a mesma coisa que essa que está aqui no meio. Você está vendo o traço, tem um número em cima que significa um ponto, o outro número embaixo que significa o outro ponto. Antes desse sinal, nós temos o 10, a mesma coisa aqui, e depois do sinal nós temos o 2, a mesma coisa aqui. Então, você vai encontrar durante a sua vida várias formas de expressar a divisão. E todas elas querem dizer a mesma coisa. Então, não se assustem. Estou trazendo isso para vocês porque desta série para a próxima, vocês começarão a ver algumas mudanças, Vocês estão acostumados com esse primeiro exemplo, que é o exemplo da divisão com esse símbolo, Mas vocês também já estão acostumados com esse de 2 pontos, porque quando o professor faz o trabalho no computador, é mais rápido e mais prático para ele usar este daqui, esses 2 pontos. Mas também vocês já devem ter encontrado em algum lugar, nesta forma aqui, 10/2, essa barra na diagonal, ou seja, 10 dividido por 2 da mesma maneira, que é igual a 5. E a fração de 10 meios,
Ou seja, se eu tenho 10 metades, quanto é que eu tenho? Eu tenho 5 inteiros. Né? É a mesma coisa. Quando a gente para poder pensar como é que se expressa, o que é que está querendo, a gente encontra desta forma. E na hora de resolver, que a gente já vem fazendo isso há mais tempo, né, desde as séries anteriores, a gente tem o hábito de fazer dessa forma. Este L com a base bem longa, né, é a forma da gente armar e efetuar essa divisão. E os termos da divisão são esses que estão aqui. O dividendo, que é esse número que está aqui, o número 10. O divisor é por quanto eu vou dividir, né? O 10 é quanto eu tenho. O 2, que é o divisor, é por quanto eu vou dividir. Fica dentro desse L com a base, parece um L deitado, né? Nós temos o quociente. O quociente é o número que eu vou multiplicar pelo divisor e ele tem que se aproximar, ele tem que ser exatamente ou o mais próximo do dividendo. E resto é o que sobrar quando esta operação não for exata. Quando for exata, geralmente quando a gente coloca igual essa primeira forma aqui, ó, a primeira e a segunda forma, a gente trata geralmente de operações exatas, porque não tem resto. Agora, quando tem um resto, às vezes é o 1, o 2, o 3 ou qualquer outro número, né? O que acontece? Aí a gente resolve desta forma porque sobra alguma coisa aqui onde está o resto, onde está o zero. Vai sobrar um outro número aqui, tá bom? Por enquanto é só. E a gente vai entrar agora nas próximas aulas em divisão de números naturais. Até lá!